Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial em memória aos 30 anos do acidente radioativo do Césio 137, proposta pelo vereador Andrei Azeredo, presidente desta Casa de Leis. Para presidir a mesa dessa sessão especial, convidamos o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Andrei Azeredo. Para compor a mesa, convidamos o doutor Antônio Faleiros Filho, diretor-presidente da Indústria Química do Estado de Goiás, IQEGO, neste ato representando o deputado estadual José Witt, governador em exercício. Excelentíssimo senhor Gilberto Marques Neto, presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente, AMA, neste ato representando o prefeito Íris Rezende Machado. Senhor Walter Mendes Ferreira, chefe da Divisão de Rejeitos Radioativos e membro da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Senhor Luiz Hiroshi Sakamoto, diretor de distribuição da Eletrobras. Senhor André Luiz de Souza, diretor-geral do Centro de Assistência aos Radioacidentados, CARA. Vereador Rogério Cruz, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Goiânia. Vereador Cabo Sena. Vereador Gustavo Cruvinel. Com a palavra, o presidente para a declaração de abertura dos trabalhos. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão especial em memória aos 30 anos do acidente radioativo do Césio 137. Convidamos a todos, para imposição de respeito, ouvir o hino nacional que será executado pela cantora Ludmila de Souza Porto Bercó. Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Anunciamos, neste instante, a exibição de um vídeo sobre o acidente com o Césio 137, ocorrido em setembro de 1987. Exatamente há 30 anos, nessa mesma data, era retirado de um Instituto de Tratamento de Doenças do Câncer uma fonte de césio por duas pessoas que não eram capazes de imaginar o mal que estavam cometendo para a sociedade local. Sem dúvida nenhuma, eles estavam, nesse momento, criando as condições iniciais para gerar o maior acidente radiológico que se tem notícia com fontes utilizadas em áreas da medicina. O que ocorre é que, como consequência disso, eu, na época, era presidente da CNEM. E ao ser informado, embora eu tivesse certeza que eu estava em Viena, na Conferência Geral das Nações Unidas para a área nuclear, e estava, sem dúvida nenhuma, super ocupado quando recebi a informação do que tinha ocorrido em Goiânia, e de imediato larguei a reunião e me desloquei para o Brasil para verificar in loco, porque já tinha a primeira noção em função das atividades e do relato de Carlos Eduardo Veloso e de José Júlio Rosenthal da grandeza do acidente. Boa noite a todos, aos senhores membros da Câmara Municipal de Goiânia. Infelizmente eu não posso participar desse evento, que eu considero muito importante dentro da vida goiana, e quero agradecer ao vereador Aldrey Azeredo por estar oferecendo essa homenagem à minha pessoa. Sou muito grata pela oportunidade de participar desse momento importante. Senhoras e senhores, boa noite. É com prazer, mas ao mesmo tempo um pouco frustrado, que eu venho falar com vocês hoje, nessa noite, nessa sessão especial da Câmara Municipal de Goiânia, em que se faz o resgate da memória de todos aqueles que trabalharam durante o acidente radiológico de Goiânia, ocorrido no dia 13 de setembro de 1987. Inclusive eu estava aí na época da fase aguda do acidente,
Eu queria particularmente agradecer ao vereador André Azeredo, presidente da Câmara Municipal de Goiânia, pela bela iniciativa de propor essa sessão especial, onde a gente presta uma homenagem de gratidão a todos aqueles que atuaram, que trabalharam, especialmente, e gostaria de enfatizar isso, as vítimas do acidente, as vítimas, muitas das quais estão presentes durante a sessão, e falar que a experiência de Goiânia é uma experiência que marcou profundamente a vida de todos nós, é uma experiência que não pode ser esquecida, e essa sessão especial, 30 anos depois, tem um significado todo especial, porque ela mantém viva ainda aquilo que essa experiência nos trouxe, ou seja, a necessidade de nós estarmos olhando sempre na direção daqueles que sofreram os maiores impactos, que são as vítimas. Tá? Então, eu peço desculpas por não estar presente, eu estou com um problema de saúde, esse problema me impede de viajar, mas eu queria deixar aqui a minha homenagem a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, trabalharam durante a fase aguda do acidente. Eu queria deixar uma homenagem e meu agradecimento especial ao presidente da Câmara Municipal, o vereador André Azeredo, e queria deixar meu pranto de gratidão também aos pacientes, aos quais merecem todo o carinho e que nunca deverão ser esquecidos em decorrência do que aconteceu. Então, eu queria desejar pleno êxito à sessão e deixar a todos o meu carinho e o meu abraço afetuoso e dar uma boa noite de sessão para todos vocês. Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, foi durante o período todo que eu fui presidente da CNEM, foi talvez um dos momentos mais pesados para mim. Particularmente, eu vou concentrar numa dedicatória a uma pessoa que eu conheci no momento final da vida dela e trabalhei junto com 2 legistas da Universidade de Campinas na preparação do corpo dela para o sepultamento. Era a Leide. A Leide era uma boneca que não merecia ter tido a sorte que vândalos tinham jogado ela a essa sorte. E sem dúvida nenhuma eu guardo essa imagem da Leide e dedico a essa apresentação para a abertura desse conjunto de solenidades que vocês estão fazendo a essa menina, que na verdade ela teve uma importância muito maior do que todos nós, porque ela, ultrapassando aquilo que a gente aprende na escola, ela, com a beleza dela e com a forma carinhosa dela se dirigir a todo mundo, ela conquistava o coração de todos. Agradecemos as presenças do inspetor José Eulálio Vieira, presidente, comandante da Câmara, comandante da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, Aurélio de Melo Barbosa, gerente do Centro de Excelência em Pesquisa, Leide das Neves. Obrigado pela presença. Anunciamos nesse instante o pronunciamento do vereador André Azeredo, autor da proposta de realização desta sessão especial. Boa noite a todos, boa noite a todas. Gostaria de saudar inicialmente o presidente que ora exerce o comando dessa mesa, o vereador Gustavo Cruvinel, doutor Antônio Faleiros Filho, presidente da Indústria Química do Estado de Goiás, neste ato representando o deputado estadual José Witt, governador em exercício do nosso Estado, excelentíssimo senhor Gilberto Marques Neto, presidente da AMA, neste ato representando o prefeito Iris Rezende Machado, o senhor Walter Mendes Ferreira, chefe da Divisão de Rejeitos Radioativos e membro da Comissão Nacional de Energia Nuclear,
a quem agradeço muito a honrosa presença, um amigo que tive a oportunidade de fazer desde criança, goiano, e que quis Deus que fosse ele o primeiro a detectar a gravidade do problema. O senhor Odesson Ferreira, vítima e vice-presidente da Associação das Vítimas do Césio 137. O senhor Luiz Hiroshi Sakamoto, diretor de distribuição da Eletrobras, hoje, mas um grande profissional, um físico, que à época foi o último da Quinem a deixar Goiânia na equipe que tratou da descontaminação e do aterro provisório, ou melhor, do definitivo, que foi dos rejeitos que foi criado. O senhor André Luiz de Souza, diretor-geral do Centro de Assistência dos Radioacidentados. Vereador Rogério Cruz, segundo vice-presidente dessa Câmara Municipal de Goiânia, vereador que muito nos honra com a presença. Vereador Cabo Sena, vereador de atuação dedicada nessa casa. Vereador Luca Quitão, jovem que tem feito um trabalho sempre com muito louvor. Demais autoridades aqui presentes, em especial o senhor Alexandre Eduardo Felipe Tocantins, procurador-geral do nosso Estado, que nos brinda com sua presença. Senhoras e senhores, eu queria também fazer um registro de duas pessoas, para mim, muito especiais. Todos são, mas porque representam segmentos que tiveram um papel fundamental naquele momento. O senhor Carlos Santilo, filho do ex-governador Dr. Henrique Santilo, que se faz presente, bem como presidente do Grupo Serra Dourada, da TV Serra Dourada, que aqui se encontra, que, em nome dele, saúdo a todos os profissionais da imprensa que se encontram nesta casa e que trabalharam muito naquele momento, levando a boa informação a todos nós. Aos demais, obrigado pela presença especial. É difícil dizer isso, mas o Césio ainda é uma ferida aberta que não cicatriza e temos que curá-la. Leve o tempo que levar, com seriedade, rigor científico, ações concretas e, principalmente, amor ao próximo. Essa ferida ainda dói para muitas vítimas, amigos e famílias de vítimas. Hoje, 30 anos depois do acidente do Césio 137 em Goiânia, é essencial homenagear os diretamente envolvidos, ressaltar a sua luta em defesa das vítimas, seus esforços em entender e controlar os danos, as atitudes humanistas e corajosas que tomaram e a batalha daqueles que mantêm o compromisso com a reflexão histórica sobre aqueles dias. Que a ciência possa avançar mais e se debruçar em profundidade, por exemplo, em estudar se há ou não relação entre o acidente e as dezenas de casos de câncer que ainda acometem pessoas que tiveram contato direto e indireto com o Césio 137. É preciso que se esclareça, que se rastreie efetivamente esses casos da doença. Caso contrário, estaremos criando uma nova geração de vítimas do Césio, das vítimas ignoradas por essa triste história. Não podemos cometer esse equívoco. Eu me lembro com clareza de muitas histórias tristes da época do acidente. Minha mãe, a jornalista Raquel Azeredo, foi a primeira a noticiar o fato na extinta TV Goiás, hoje Rede Record, antes mesmo de saberem que se tratava de um acidente radioativo. Naquele momento, o maior desafio para os profissionais da comunicação era tentar traduzir a linguagem técnica dos físicos, dos profissionais da Comissão Nacional de Energia Nuclear, para uma linguagem que a população pudesse compreender e desmistificar muitos dos mitos erroneamente criados que geraram pânico em grande parte de nossa população. Cerca de 20 dias depois do acidente, ocorrido em 13 de setembro de 1987, o físico Dr. José Júlio Rosenthal e outros profissionais da Quinem
reuniram jornalistas para um aulão no auditório do antigo INSS, para traduzir os termos técnicos e tentar unificar a linguagem. Muitas lições ficaram, não só para o jornalismo, mas para os técnicos, o município de Goiânia e o nosso querido estado de Goiás. Espero que essa tragédia não seja lembrada somente a cada década, como muitas vítimas se queixam, não é, André? Mas diariamente, nas rotinas das ações e do planejamento público, para que não se repita e para que seja feito o adequado acompanhamento dos seus desdobramentos. As novas gerações precisam conhecer os fatos e as lições aprendidas com o acidente, para reconhecer sua importância histórica. Muitos jovens não têm conhecimento da tragédia e sabemos que a correta informação é a grande aliada da prevenção. Hoje, nessa sessão especial que propus, intitulada Não Podemos Esquecer o Césio 137, 30 anos depois, afirmo que não estamos aqui para nomear heróis ou culpados, mas para retomar o debate do tema, abrindo espaço para reflexão. Estamos aqui para homenagear pessoas que possuem um vínculo pessoal ou profissional com o acidente. Estamos aqui para, de certa forma, fazer justiça a alguns e à memória de outros, já falecidos, que quero nominar. Dr. Henrique Antônio Santilo, Gerci Bezerra Lino Tocantins, Luiz Eduardo Jorge e Vasco Martins Cardoso. Em nome desta casa, quero prestar um tributo ao ex-governador Henrique Santilo, médico, conhecedor e autor do livro na área de física, que assim que soube do vazamento, informou aos auxiliares da gravidade do problema e deu carta branca para o Dr. Antônio Faleiros, aqui presente, naquela época secretário de Saúde do Estado de Goiás, agir. Dr. Henrique Santilo tomou decisões e realizou ações que salvaram, à época, a economia de Goiás e puderam minimizar os estigmas e o preconceito das pessoas com Goiânia e sua população. Exemplo, vocês viram no vídeo, a capa de uma revista nacional dizendo Goiânia nunca mais. A minha homenagem, a homenagem dessa casa, Carlos, a seu pai. Seu pai foi, de fato, uma pessoa importantíssima. Digo um herói, porque teve atitudes de homem digno que sempre foi na defesa dos valores dos goianos, em especial das pessoas, dos que mais fazem e contribuem com o desenvolvimento do nosso Estado. É preciso também citar o Dr. Antônio Faleiros, que trabalhou incansavelmente. Foi um dos que se expôs ao fazer os primeiros isolamentos em áreas de contaminação, pessoalmente, e com a ajuda do físico Walter Mendes, policiais militares e da Defesa Civil. Há que se destacar o nome do Dr. Vasco Martins Cardoso, médico e coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás, um pesquisador que se colocou ao lado das vítimas do Césio 137. Presto homenagem à primeira pessoa a detectar o acidente, o goiano e físico Walter Mendes, que teve papel fundamental nas primeiras etapas de controle de danos do acidente, desde a sua detecção. Muito obrigado, Walter. Os goianos são e serão sempre gratos ao seu trabalho. Também relembro a importância do físico Dr. Luiz Hiroshi Sakamoto, que aqui se faz presente, que foi o último a deixar Goiânia, como disse há pouco, depois de 7 meses de intenso trabalho, inclusive das etapas de desinfecção e do depósito provisório. Por último, não posso deixar de homenagear a memória da menina Leide das Neves. Uma criança que até na morte foi vilipendiada em razão do preconceito de alguns. A mãe dela, Dona Lourdes, não pôde estar aqui. Peço então à tia dela, Dona Luísa Odete, que se levante.
Para ela, para a senhora e para toda a família, eu peço desculpas. Goiânia pede desculpas a vocês e a todas as vítimas do Césio 137. Meu muito obrigado, boa noite. Agradecemos as presenças de componentes da Associação dos Militares Vítimas do Césio 137. Obrigado pela presença. Convidamos para fazer o uso da palavra o chefe da Divisão de Rejeitos Radioativos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, senhor Walter Mendes Ferreira. Boa noite, senhores e senhores. Boa noite, ilustríssimo senhor vereador André Azeredo. Muito obrigado pelo convite formulado. Para mim foi uma honra e uma satisfação estar aqui novamente com vocês. Boa noite, meu colega de 29 de setembro, de uma luta árdua, o amigo Faleiros. Trabalhamos muito. A todas as autoridades presentes, aos demais vereadores, e boa noite especial a todas as vítimas. E essa sessão não é dedicada a homenagem praticamente a nós, mas a vocês. Meu nome é Walter Mendes Ferreira. Com a casualidade, no dia 29 de setembro de 1987, eu fui convocado para verificar uma situação de um material que estava na vigilância sanitária no dia 29 de setembro, por volta de 9 horas da manhã. Eu duvidei que esse material era radioativo, através de um equipamento que não era um equipamento específico. Esse equipamento praticamente eu não conseguia medir. Eu achei que esse equipamento estava com defeito. Retornei a uma antiga oficina da Nuclebras, hoje Indústrias Nucleares do Brasil, consegui um novo equipamento e consegui fazer uma medida que, na realidade, não foi uma medida. E ali eu constatei que o material radioativo. Fui até um ferro velho, onde me informaram de onde tinha vindo essa peça e onde fui praticamente constatado que esse material radioativo era radioativo e que havia sido retirado de um Instituto Goiano de Radioterapia, instituto esse para tratamento de câncer para salvar vidas. Eu dirigi até o Hospital Araújo Jorge para falar com um dos médicos, Dr. Carlos Figueiredo Bezerrigo, e perguntei a ele o que havia acontecido com a clínica dele. Ele me disse que havia transferido uma fonte de cobalto para uma nova clínica e que a fonte de césio havia sido deixada no próprio local. Eu disse a ele que provavelmente a fonte dele teria sido roubada. Nós fomos até esse local e praticamente não havia nenhuma contaminação, o que significava que essa fonte não havia sido violada na própria clínica. E 2 veterinários que me acompanharam na época da vigilância sanitária me perguntou o que deveria ser feito. Eu falei, avisar as autoridades do Estado. E foi aí que eu dirigi a gabinete da Secretaria de Saúde, foi quando eu encontrei o Dr. Antônio Faleiros. E agradeço até hoje ele ter acreditado na minha palavra. É uma situação muito difícil você dizer que você tem um material radioativo, e ele praticamente, junto com uma comitiva, acho que me parece dirigiu até o governador Henrique Santilo, e em especial foi uma das pessoas que tomou uma posição mais rápida do sistema de emergência que eu imagino com material radioativo, porque ele praticamente convocou o gabinete militar, me recordo até hoje, através do coronel Nelito Barbosa, e junto começou-se as ações. E quem comandou as ações iniciais todas, durante toda a noite, recolhendo todas as pessoas para se levar para o Estádio Olímpico, foi o doutor Antônio Faleiros, que aqui se está. Então, atravessamos uma noite muito difícil, porque, basicamente, você retirar as pessoas à noite de uma casa, sem nenhum motivo, sem entender, e dizer que é radioatividade, foi uma das situações mais estranhas que eu já presenciei na minha vida. Minha homenagem aqui, praticamente, eu acho que as homenagens devem ser feitas às vítimas. O acidente de Goiânia jamais pode ser esquecido. Todos me perguntam, por todos onde eu faço uma palestra, se o acidente de Goiânia mudou alguma coisa na gente. Nós dizemos abertamente aqui, para todos, eu digo isso abertamente para toda a comunidade científica, o que nós aprendemos em Goiânia.
Mas o maior aprendizado foi conviver com pessoas que praticamente não tinham nada a ver com a situação e aprender a traduzir sentimento. Isso nós não sabíamos. Então fica o meu agradecimento aqui a todas as pessoas que participaram, em especial as vítimas. Eu cumpri uma obrigação, me sinto muito feliz de ter trabalhado com todos os profissionais, em especial o doutor Antônio Faleiros aqui, e um grande amigo aqui que me acompanhou, o doutor Luiz Hiroshi Sakamoto. Muito obrigado por essa homenagem ao vereador, muito obrigado a toda a sociedade de Goiânia. Obrigado. Agradecemos também a presença do senhor Cirilo Alves, diretor-presidente da TV Serra Dourada. Neste momento, teremos uma apresentação musical com a cantora Ludmila de Souza Posto Bercó, que interpretará as músicas Deus, é preciso saber viver. Para inverter as canções, cantar primeiro que é preciso saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Acredito que nesses momentos de dificuldade, a gente só pode se apegar num Deus tão grande, aquele que move a nossa fé. Se a doença vier ou se a dificuldade vier, só Deus tem o controle. Se Ele curar, Ele é Deus. Mas se Ele não curar, Ele também continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem
vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ouviremos agora o pronunciamento do senhor Odesson Ferreira, que falará em nome dos homenageados, em especial das vítimas. Boa noite a todos e todas. 30 anos se passaram. Nesses 30 anos, senhor presidente, muita coisa mudou na vida de muitas pessoas, da cidade, do estado. Quando a gente é convidado para estar aqui, para falar em nome desse acidente, é como se a gente estivesse reportando, é como se a gente estivesse voltando lá atrás. E eu queria usar as falas do senhor para parabenizar e para lembrar da garotinha Leide, minha sobrinha, do sofrimento que ela passou sendo uma pessoa que se transformou no símbolo desse acidente. E eu quero falar aqui em nome de todos os radioacidentados, não só os civis, mas também os militares que enfrentaram o problema sem saber do que se tratava. Eles foram mandados para aquela batalha sem o conhecimento de que realmente iriam enfrentar. Falavam de um vazamento de gás, ou falava de qualquer outra coisa, menos que era um produto radioativo. Assim como eu tenho certeza que o senhor secretário de Saúde à época, doutor Antônio Faleiros, também é uma das vítimas, porque ele também enfrentou de frente, assim como o Walter, como o doutor Hiroshi. Essas pessoas todas enfrentaram. Os técnicos da CENEM, eles chegaram aqui ainda sem saber realmente o que estava acontecendo, porque quando o doutor Walter detectou que era material radioativo, mas não sabia a gravidade daquilo. E as pessoas foram se contaminando, as pessoas foram se envolvendo. Nós, desde o dia 13, já estávamos sendo contaminados por aquele material, porque ali não tinha nada escrito, não tinha símbolo, não tinha nada que identificasse aquele material. E eu quero fazer jus aqui, porque o Dr. Rex Nazaré chamou o Wagner e o Roberto de vândalos. Não, eles não foram vândalos. Eles encontraram em um ambiente algo que estava ali à solta. Não tinha portas, não tinha janelas naquele local. E eles não usaram nenhum tipo de ferramenta para desmontar aquele aparelho.
Aquilo estava ali abandonado por incompetência de muitos, por incompetência de autoridades que, de repente, não fizeram a vigilância conforme deveria. Então, quero aqui fazer a defesa dessas duas pessoas que não estão aqui para serem defendidas. Eles não eram vândalos, eles, por acaso, encontraram aquilo ali, como qualquer um de nós poderia ter encontrado. Senhor presidente André Azeredo, a sua mãe foi uma das vítimas, porque ela também esteve lá dentro, junto com o Weber Borges. Eles andavam dentro daquilo ali, sem saber a realidade, o que estava acontecendo. E eu quero fazer jus aqui, Sueli é a nossa presidente da associação, ao vice-presidente, viu, presidente? O vice-presidente da associação é o Pedrinho, funcionário do CRISA, mas, infelizmente, a informação chegou até o senhor erradamente. Mas eu quero fazer jus, fazer justiça a isso aqui. Eu sou secretário da associação, nós estivemos juntos por esse tempo todo, e, em nome do coronel Lira, eu quero cumprimentar todas as vítimas militares, e o sargento Santos também, que é o presidente da associação. Quando usa o termo "eu também sou vítima", a gente precisa lembrar da sociedade goianiense, que todos passaram por isso. Ainda hoje, 30 anos depois, quando a gente vai falar sobre isso fora de Goiás, as pessoas perguntam: escuta, ainda tem algum lugar em Goiânia que está contaminado? Tem alguma pessoa em Goiânia que ainda está contaminada? A gente percebe no olhar dessas pessoas que fazem essa pergunta o medo de vir a Goiânia, o medo de estar com uma vítima. Hoje eu estou trabalhando com Uber. Outro dia uma senhora me perguntou se não tinha nenhum perigo ela estar ali dentro do carro comigo com os vidros fechados, porque ela reconheceu a minha pessoa. E eu fui obrigado a dizer: eu não sei se eu estou trazendo algum perigo para a senhora, mas se a senhora quiser descer, fica à vontade. Ontem eu fui falar lá no Colégio Militar de Aparecida, na Colina Azul, e a gente destacou muito esse assunto, porque algumas daquelas pessoas ali presentes, alguns alunos, disseram: o meu pai, ou a minha mãe, disse que o problema ainda não está resolvido. A gente sabe que está assim, nós que estamos vivendo isso, a gente sabe que está assim. Essa parte da descontaminação está resolvida, só não está resolvida é a parte da assistência. E aqui, o doutor André, que hoje é o diretor-geral do Centro de Assistência aos Radioacidentados, sabe da luta que eles levam para conseguir o mínimo de assistência a essas pessoas. Nós temos bons profissionais ali dentro daquela casa. E aí, senhor presidente, eu não sei até onde o município pode fazer alguma coisa para ajudar aquela instituição. Porque não adianta a gente ter o profissional, bons médicos, que inclusive estão conosco já há 30 anos, mas não tem o medicamento. Porque, ao longo do tempo, aquilo que o doutor Henrique Santilo deixou foi se perdendo. Ao longo desses 30 anos, muita coisa foi se perdendo. Eu não sei se porque as pessoas achavam que já estava resolvido, ou se simplesmente a burocracia deste país deixa com que as pessoas possam morrer à míngua. É incabível a gente imaginar que 30 anos depois ainda existem quase 1000 processos na justiça de pessoas que buscam seu ressarcimento, seus direitos. E eu quero aproveitar, senhor presidente, e peço licença para dizer que vocês, autoridades, busquem alguma forma de devolver para essas pessoas a dignidade. O doutor Antônio Faleiro se lembra que, quando ele estava secretário, agora pela última vez, a gente sentou várias vezes para tentar resolver esse problema da medicação, mas não conseguiram, não sei porquê. O doutor André, desde que ele está lá no Centro de Assistência aos Radioacidentados, a gente tem conversado sobre isso, e ele sempre com a mesma resposta. Não é culpa dele também. Talvez é a situação, não sei, mas a gente precisa resolver isso, doutor André. A mãe da Leide foi lembrada aqui hoje, e ela não está aqui, senhor presidente, por desânimo, por desgosto,
porque ela tem os seus problemas, vários problemas hoje de saúde, porque não só pela imunidade que ela perdeu com o acidente, mas também pela idade, muitas coisas vão acontecendo e não consegue resolver os problemas. Endividada, tentando comprar medicamento e não tem conseguido. Então, eu queria aproveitar este momento, porque a gente só tem essa oportunidade de falar com as autoridades a cada 5 anos, que eu também acho um absurdo, Raquel. O acidente com o Césio 137 não pode ser esquecido, seu filho disse aqui. Jamais ele pode ser esquecido, mas, principalmente, as pessoas não podem ser esquecidas como estão, pelas autoridades, pelos governos. E aí não é só o governo estadual, não, o governo federal também, e o próprio governo municipal, que até hoje nunca fez nada. E é por isso que a gente busca, nesta casa, a ajuda de vocês também, presidente, para que não fique só por conta do governo estadual, que a gente sabe que não vai acontecer nada. Nos últimos dias, a gente tem sofrido muito, porque, em véspera desses 5 anos, a gente é muito requisitado, a gente é muito buscado, né, Luiz Odete? E a gente fica pensando, será que vai sair alguma coisa daí? Será que a gente vai conseguir mostrar para a sociedade, mostrar para as autoridades que estamos vivos ainda? Mas amanhã, a essa hora, todo mundo já esqueceu. Todo mundo já esqueceu. E eu quero pedir, em nome de todo mundo, de todas as vítimas, não só das civis, mas das militares, dos profissionais, das pessoas que trabalham hoje ainda no Centro de Assistência aos Radioacidentados, em nome de toda essa gente, porque eles também são vítimas de alguma forma. A gente chega lá, às vezes, nervoso, a gente chega lá atropelando todo mundo, porque não temos aquela assistência que deveríamos ter. Eles não são culpados, mas eu queria pedir, em nome de toda essa gente, que vocês, autoridades, olhem com mais carinho para essas pessoas. 30 anos depois, ainda estamos vivos. E buscamos condições para que os meus netos possam estar vivos, os nossos netos possam estar vivos. Por acaso, tem 2 ali, minha caçulinha de 1 ano e 8 meses está ali. E, em nome dessa caçulinha, eu quero pedir que vocês busquem, junto às autoridades maiores, condições para que essas pessoas possam viver mais 30 anos. Muito obrigado. Convidamos, neste momento, o doutor Antônio Faleiros Filho, presidente da Indústria Química do Estado de Goiás, para fazer o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Meus agradecimentos, meus cumprimentos ao vereador André Azeredo, presidente dessa casa, senhor doutor Alexandre Eduardo Tocantins, procurador-geral do Estado, senhor Gilberto Marques Neto, presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente, nesse ato representando o senhor prefeito Iris Rezende, Walter Mendes, nosso físico amigo, chefe da Divisão de Rejeitos Radioativos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Luiz Hiroshi Sakamoto, diretor de distribuição da Eletrobras, Odesson, vice-presidente, vítima e vice-presidente da Associação das Vítimas do Césio 137, André Luiz de Souza, diretor do CARA, o Centro de Assistência aos Radioacidentados, vereador Rogério Cruz, segundo vice-presidente dessa casa, vereador Cabo Sena, vereador Gustavo Cruvinel, vereador Lucas Quitão, demais autoridades. Quero fazer um cumprimento especial aqui também à mãe do nosso presidente, Raquel Azeredo, pessoa que teve uma participação intensa nesse episódio do Césio. Mas, olha, eu quero começar minhas palavras dizendo para vocês o seguinte: imaginem aqueles que não participaram, que às vezes não avaliaram ainda a magnitude desse acidente, não era mais do que um didal desses de costureira,
de césio radioativo e se transformou em 6 mil toneladas, 6 milhões de quilos, né? 6 mil toneladas de rejeito radioativo. Isso em alguns pontos do centro da nossa capital. Isso aconteceu como? Primeiro, o Estado, através do IPASGO, havia comprado a Santa Casa de Misericórdia para ali construir o Hospital dos Servidores. Mas havia um litígio jurídico, judicial, entre a Santa Casa e o Instituto Goiano de Radioterapia, que prestava serviço de radioterapia ali no quarteirão ali da Santa Casa. E aí o IPASGO demoliu o prédio da Santa Casa para poder construir o Hospital dos Servidores, mas não pôde destruir a Casa Mata, onde ficava o Instituto Goiano de Radioterapia, que saiu dali para uma rua ali perto, mas deixou lá um aparelho contendo o Césio 137. E aí houve um problema que nós precisamos ainda até hoje discuti-lo, porque ele ainda ficou meio nebuloso, apesar da condenação das pessoas responsáveis pelo Instituto Goiano de Radioterapia. É que, naquela época, o único órgão responsável pela fiscalização e guarda de material radioativo era a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Os proprietários do Instituto afirmavam que, ao desativar aquela clínica, comunicaram à Comissão Nacional de Energia Nuclear. A comissão alegava que não tinha recebido nenhum comunicado. E aí fica aquele limbo, né? Quem é responsável? É quem fiscaliza ou é quem detém aquele equipamento? Na realidade, o Instituto estava legal no outro endereço, porque ele havia comprado novos equipamentos e esses equipamentos estavam em funcionamento naquela nova sede, fiscalizada pela vigilância sanitária, etc. Mas aquele aparelho, desativado naquele local ali do quarteirão, onde é o centro de convenções hoje, ficou sem pai nem mãe. Nem os donos se sentiram responsáveis e nem a Senem, segundo ela, também por não ter sido avisado da desativação da clínica. Por isso eu fico, assim, irmanado com a posição do nosso presidente das vítimas, ao alegar que fica indignado ao ser chamado de vândalos aqueles que destruíram aquela peça. Eu também me sinto, assim, de certa forma, preocupado com isso, porque eles estavam ali, bem que entrando num terreno alheio, mas, de qualquer forma, realizando a profissão que eles tinham, que era catadores de material reciclado. Falavam que eles eram catadores de papel. A gente pode dizer de material reciclado, porque eles viram naquela peça que ali estava uma maneira de fazer dinheiro, porque era uma peça pesada que poderia valer muito. E foi isso que eles fizeram. Então, nesse ponto específico, sem querer aqui imputar responsabilidade, a responsabilidade não pode ser dirigida a eles. Eu acho que eles estavam ali pegando uma coisa que, mesmo, de certa forma, uma posição meia ilícita, mas eles estavam um material abandonado que eles queriam transformar aquilo em recursos do seu dia a dia. Pois bem, levaram esse material para a Rua 57, onde abriram aquela cápsula. Na época, hoje está fazendo exatamente 30 anos que começou o acidente, mas ninguém tinha tomado conhecimento. Inclusive, no dia 27, seria o início do grande circuito de motociclista mundial, de motociclismo, que seria realizado aqui em Goiânia, como foi, de fato, realizado. E, naquele período
Depois que descobriu o acidente, cogitou-se até que nós havíamos sonegado as informações por sabermos que não podíamos atrapalhar o Grande Prêmio, o que, de fato, não foi verdadeiro. Haja vista que a própria Rede Tupi, na época, que era comandada aí o programa Goiânia Urgente, que a Raquel Azeredo participou, levantou essa questão, essa notícia, pelo fato de que existia uma família que estava com alguns sintomas de intoxicação, mas que não sabia do que era. Alegavam, inclusive, que poderia ter sido uma Coca-Cola que fosse contaminada. Bom, terminado o programa de motociclismo, a corrida de motociclismo, eu tinha um compromisso em São Paulo e fui lá, mas recebi uma notícia de um assessor meu dizendo que, de fato, estava correndo essa notícia na cidade dessa família que estava com esses sintomas. Voltando a Goiânia, eu cheguei depois do almoço e, logo depois de uma reunião com todos os nossos assessores, que ninguém sabia, não tinha noção nenhuma do que pudesse estar acontecendo, eu recebi a visita do Walter. Ele, então, esteve comigo e falou, olha, eu não tenho equipamento Geiger, contador Geiger, mas, a meu ver, pelos dados que eu tenho, isso é uma contaminação, é um acidente radioativo, é radioatividade. Aí, é claro que isso foi no dia 29, foi a primeira vez que nós tomamos conhecimento de que isso estava acontecendo aqui em Goiânia. Mas, mesmo assim, o próprio Walter tinha dúvidas. E todos nós tínhamos dúvida. Ninguém podia imaginar que isso pudesse transformar no acidente pelo qual se transformou. Bom, depois dessa visita do Walter, então, eu disse imediatamente, para poder falar com o governador Henrique Santilo, que, além de médico, ele foi um grande professor de física, e ele, então, tinha noções muito maior do que eu sobre radioatividade. E ele imediatamente sentiu que poderia ter realmente um acidente grave, colocou toda a polícia militar à nossa disposição, e nós fizemos a primeira reunião na secretaria, e eu convidei, então, o físico do Instituto Goiano de Radioterapia, que era o Flammarion, e o Flammarion tinha um contador Geiger. Esse contador Geiger, eu nem sei se usa ainda, Walter, mas é muito antigo, é bastante simples o funcionamento dele, mas ele detecta, através de ruído, né, a radioatividade. E nós saímos todos, aquela equipe, para poder averiguar, fazer o diagnóstico da situação. Eu quero aqui, inclusive, fazer uma referência muito especial a todos, indistintamente, mas a duas instituições, que é a Polícia Militar do Estado de Goiás e os técnicos da Secretaria de Saúde. Para vocês terem uma ideia... Como? Naquele momento, eu vou falar sobre o CRISA. Eu vou falar do CRISA, só um minutinho. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque esse pessoal, diante desse ineditismo, conseguiram detectar 8 dos 10 pontos de contaminação. Os 10 pontos de contaminação foram diagnosticados na mesma tarde e noite do dia 29. Depois, só foram diagnosticados outros pontos, já com helicóptero, com equipamento mais sofisticado. Então, todo o diagnóstico foi feito naquele dia. Por isso que eu quero homenagear essas instituições. Pediram para me antecipar, e vou antecipar. O pessoal do CRISA foi extremamente eficaz, principalmente, em todos os aspectos, mas principalmente no momento da descontaminação de Goiânia. Esse foi um papel extremamente difícil, complicado, desde o momento da identificação do local para onde iriam essas 6.000 toneladas de rejeito radioativo.
Bom, mas isso aí nós ainda vamos ter mais tempo para falar sobre isso. Mas o que eu gostaria de dizer na sequência era que nós vivemos aquele ineditismo e enfrentamos aquilo, todos nós, sem ter conhecimento de nada. Agora, vocês imaginam, se nós não tínhamos conhecimento, você imagina as pessoas que estavam nos locais contaminados. Tinham muito menos noção do que nós falávamos. E isso eu quero dizer porque eu ficava assim, extremamente emocionado de ver quando nós chegávamos no ponto e falávamos para as pessoas, vocês têm que sair daqui agora. Aí as pessoas alegavam, não, eu tenho que pegar isso, tenho que pegar aquilo, eu não posso deixar aquilo, não posso deixar, tenho que pegar o cachorro, tenho que pegar isso. Não tem jeito, você tem que sair. Agora, você imagina bem uma pessoa que não tem nem noção do que está acontecendo, largar sua casa com a roupa do corpo e ir para um local onde seria monitorada, sem ter nenhuma noção do que iria acontecer com eles. Então, foi um drama a noite toda. Eu me lembro, eu não lembro o nome, mas eu cheguei na Rua 57, tinha uma jovem senhora grávida, eu não lembro mais o nome dela. Rosa, né? Essa Rosa, por exemplo, foi a que eu mais dediquei tempo a ela, porque não tinha cabimento ela ali grávida, contaminada, sendo irradiada, não é? E ela resistindo a sair, o que é natural. A coisa mais natural, a gente tem que ter essa compreensão, porque a resistência das pessoas era porque elas não entendiam o que estava acontecendo. Só depois de muito tempo é que todos tomaram consciência daquilo que estava acontecendo. Mas, enfim, feito o diagnóstico, eu não quero protelar muito, mas feito o diagnóstico da situação, eu havia, antes de sair, ligado para o doutor Júlio Rosenthal, que é o físico da CENEM, e o doutor Júlio chegou no mesmo dia. À noite, meia-noite e meia, mais ou menos, ele veio. Uma figura que, infelizmente, já o perdemos, mas uma figura que Goiânia deve muito. Um cidadão extremamente competente, extremamente honrado, trabalhador, e um cidadão que ajudou muito Goiânia a se livrar desse acidente. O doutor Júlio chegou, e aí nós começamos a organizar aquela confusão, né, saber o que fazer. No primeiro dia, nós pegamos as pessoas e levamos para o Estádio Olímpico, para que lá elas pudessem ser monitoradas, e aqueles mais que já apresentavam alguns sintomas, nós encaminhamos para o Hospital de Doenças Tropicais. Esse foi um pequeno equívoco que nós cometemos, porque o Hospital de Doenças Tropicais mexe com doenças infecto-contagiosas, e as pessoas já vítimas de acidente radioativo já têm uma imunidade mais baixa. Aí, por coincidência, no dia 1º de julho de 87, nós tínhamos assinado um protocolo de intenção para criar o SUDES, que foi o precursor do SUS. E, com isso, eu, além de secretário de Saúde, também era superintendente do INAMPS, o que me facilitou, porque o Hospital Geral era um hospital federal e passou sob a nossa administração estadual. E, com isso, nós pudemos também usar o Hospital Geral de Goiânia para esse tipo de trabalho. Então, isolamos lá uma ala, e nessa ala nós colocamos os pacientes mais graves ali, aqueles que precisavam de internação. E isso foi os primeiros dias. A partir da chegada da CENEM, que eu quero também fazer um reparo aqui, nós tivemos grandes embates políticos nesse episódio. Mas uma coisa tem que ser dito: eu nunca vi tanta pessoa competente como os técnicos da CENEM. Todos eles, do doutor Júlio Rosenthal, do Hiroshi, de todos os demais, do doutor Alexandre, esse médico que falou, são pessoas que se dedicaram de corpo e alma para poder fazer um trabalho aqui. Só tem um detalhe: a estrutura para mantê-los aqui praticamente foi toda do Estado. No primeiro momento, nós temos que fazer história, no primeiro momento, o governo federal foi extremamente omisso. Não nos ajudou em nada.
foi preciso do Santilo brigar, bater na mesa, exigir que o Sarney viesse aqui visitar Goiânia para poder desmistificar um pouco do que estava acontecendo aqui. Mas, de qualquer forma, ele veio, e o doutor Rex Nazaré, depois de algum período que ele, segundo ele alega, ali foi por questão de estar no exterior, ele veio para Goiânia, vestiu o macacão vermelho e foi para a rua ajudar na descontaminação. Então, nós devemos muito, Hiroshi, a todos os técnicos da CENEM, apesar dos problemas que a gente, na época, achava muito ruim, da falta de interesse do governo federal em ajudar o Estado. Bom, passado essa fase, eu posso dizer para vocês, para não prorrogar muito, que Goiânia viveu picos bastante intensos de exacerbação, de pânico mesmo, pânico. A população estava, no primeiro momento, o pânico do desconhecido. E depois, alguns picos, a calmia, depois voltava a exacerbação, por alguns fatos que foram acontecendo, né? Alguns deles, e é bom a gente fazer essa distinção aqui, foi decorrente de algum sensacionalismo de alguns meios de comunicação. Primeiro, a imprensa goiana, ela foi bastante goiana, ela vestiu a camisa de Goiás, ela dava as notícias que a gente precisava de passar para a população. Uma coisa eu posso dizer para vocês, nós nunca mentimos, em momento algum, sobre a gravidade do acidente. A imprensa goiana fez a mesma coisa, procurou nos ouvir e procurou transmitir para a população aquilo que era a realidade. Mas, infelizmente, alguns meios de comunicação não tiveram essa responsabilidade. Eu dou 2 exemplos. Esse que foi mostrado aqui, que foi da revista Isto É, que mostrou Goiânia Nunca Mais, que elevou o pânico da população, porque todo mundo ficava apavorado, a sua cidade nunca mais. E o segundo foi um programa da Hebe Camargo, que estava aquela calmia, já todo mundo já entendendo o problema, e, de repente, ela veio e faz um estardalhaço e acabou também trazendo uma outra convulsão social. Terceiro momento foi a escolha do local para levar esses rejeitos. Então, vocês vejam bem, nós tínhamos feito o diagnóstico. Olha, está contaminado aqui, estão contaminados estes que estão contaminados têm que se descontaminar, os mais graves têm que ir para o Hospital Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, que é especializado em tratamento de rádio acidentado, os demais poderão ficar aqui, mas é preciso o quê? É preciso tirar essas toneladas de rejeitos do centro da capital. Não pode ficar aqui, e ainda mais espalhado. Então, nós precisávamos de achar um local para poder levar esses rejeitos. Aí foi outra comoção. Falava na Vila Pedroso, aí a população de lá se exaltava. Falava na Serra do Cachimbo, no Pará, o governador vinha de pau para poder não deixar que fosse para lá. Enfim, foi aquela polêmica, até que a Badia de Goiás não era um distrito de Goiânia, então nós decidimos levar para a Badia de Goiás. Eu quero fazer aqui um reparo, sem citar nomes, mas da participação, da maneira como um cara, quando é entendido, sabe tomar decisões políticas. Eu lembro, e aqui não vai nenhuma crítica, não, porque a gente sabe daquele drama que estava todo mundo vivendo. Todo mundo vivia num estresse constante. Então, as decisões tinham que ser tomadas e mais acertada possível. Mas eu me lembro um dia, numa reunião, em que alguém propôs para o governador, alguém da QNEM, inclusive, propôs para o governador, não, o senhor arruma para a gente um local aí, bota uma lona plástica cobrindo o terreno e a gente bota os tambores em cima. O governador falou, eu jamais farei isso. Tomou uma decisão, foi de jeito nenhum. Eu vou fazer um depósito provisório, mas um depósito seguro. E a verdade é tão grande a favor do governador Santilo, que nós construímos lá em Abadia uma plataforma de cimento
se não me engano, de 50 centímetros de distância, e que ficou 10 anos como depósito provisório. Só depois de 10 anos construiu-se o depósito definitivo. Vocês imaginam se nós tivéssemos colocado, durante 10 anos, esses rejeitos em cima de uma lona preta? Bom, mas, tirado os rejeitos, naquela época havia muita polêmica, todo mundo falava que contaminava. O Santilo e eu, o Santilo tinha um neto da idade do meu filho, aí nós, todos os final de semana, nós íamos para uma chácara lá em Abadia, para poder levar e mostrar para a imprensa. Carlinhos sabe disso, ele estava lá junto com a gente, para mostrar para a imprensa que não tinha nenhum problema, para a imprensa divulgar para a população que não tinha risco de contaminação, se nós estávamos lá com a nossa família. Bom, passado isso aí, os rejeitos foram tirados, Goiânia foi limpa, aí surgiu um outro problema. Aliás, foi o único problema, fora os outros estados que rejeitavam os nossos produtos, que rejeitavam os nossos goianos, os nossos companheiros que iriam para outros estados. Nós tivemos um episódio que eu nunca vi na história da humanidade, que foi a rejeição por um grupo de pessoas do enterro da Lady das Neves. O Santilo me pediu que acompanhasse a dona Sônia Santilo para poder participar do enterro. Chegamos lá, fomos agredidos com pedrada, com paulada, com tijolada. Ninguém queria deixar que enterrasse a Lady das Neves naquele cemitério. E eu, preocupado com a dona Sônia, disse para ela, olha, eu acho que não tem segurança suficiente para a gente participar do enterro, eu acho melhor a senhora voltar. Aí ela disse uma frase interessante. Ela disse o seguinte, olha, ninguém vai impedir uma mãe de enterrar o seu filho. E foi, acompanhou o caixão até depositar, até enterrar. Eu acho que foi um exemplo de uma mulher de muita fibra. Bom, mas, enfim, o episódio, historicamente, foi esse. Eu fico extremamente feliz de ter participado de um episódio em que eu pude ajudar a resolver uma parcela, junto com todos os demais companheiros do CRISA, do DERGO, da Secretaria de Desenvolvimento Industrial. Todo o governo e toda a sociedade goiana se irmanou nesse processo. É bom que se diga o seguinte, a rejeição aos nossos produtos, por exemplo, o governador Santilo capitaneou, mas todo mundo participou. Houve um espírito de goianidade. Todo mundo queria demonstrar para os outros fora do Estado que aqui não tinha contaminação, que aqui os nossos produtos eram consumidos sem problema, que aqui não tinha uma coisa que é bom salientar aqui, é o seguinte, por coincidência, esse acidente aconteceu no setor aeroporto, e a imprensa nacional toda divulgava, no setor aeroporto. Então, os caras de fora de Goiás achavam que era no setor do aeroporto de Santa Genoveva. Então, ninguém queria nem fazer baldeação aqui, nem fazer conexão aqui de voo, porque achava que o aeroporto estava contaminado. Mas, enfim, acho que nós demonstramos altivez, demonstramos espírito público, demonstramos goianidade. Acho que nós nos irmanamos, a não ser esse grupo pequeno que tentou esvaziar o enterro da Lady das Neves, eu acho que todos nós demonstramos maturidade em fazer com que Goiânia não tivesse jamais um episódio como esse. Quero agradecer mais uma vez, viu, Andrei, pelo convite, parabéns pela iniciativa da Câmara e muito obrigado a todos por ter me ouvido. Distribuiremos, na saída da Câmara Municipal, este livro de poemas da filha de uma das vítimas, filha do Santos Francisco de Almeida, Camila de Almeida. Portanto,
Na saída será distribuído este livro de poemas. Nesse instante, o vereador André Azeredo prestará homenagem em memória aos 30 anos do acidente radioativo do Césio 137. O diploma contém os seguintes dizeres: Diploma de Honra ao Mérito, Câmara Municipal de Goiânia. A Câmara Municipal de Goiânia, através do vereador André Azeredo, expressando o pensamento do povo goianiense, confere o Diploma de Honra ao Mérito por ocasião da sessão especial em memória aos 30 anos do acidente radioativo do Césio 137, em agradecimento à generosidade e destacada atuação. Goiânia, 13 de setembro de 2017, assina André Azeredo, presidente. Informamos que, neste momento, daremos início à entrega das homenagens e chamaremos nominalmente cada homenageado que se identificou na chegada à Câmara Municipal com a equipe do cerimonial. Quem não se identificou, por gentileza, por favor, se dirigir à mesa, essa mesa ao lado, e após a leitura do seu nome, o homenageado deverá se dirigir ao pavilhão das bandeiras para receber a sua homenagem e fazer um registro através de uma foto que estará disponível no site da Câmara Municipal a partir de amanhã. Depois da foto, pedimos que cada um retorne ao seu lugar e aguarde o final da sessão. E para receber sua justa homenagem, convidamos Antônio Faleiros Filho. Iris Rezende Machado, representado por Gilberto Martins Marques Neto. Henrique Antônio Santilo, in memoriam, representado por seu filho Carlos Henrique Santilo. Batista Custódio, representado pelo jornalista Ulisses A.S. Cirilo Marcos Alves. Luciano Ribeiro Neto, representado por João Paulino dos Santos. Ronaldo Borges Ferrante, representado por Silvana Bittencourt. Walter Mendes Ferreira. Luiz Hiroshi Sakamoto. Odesson Alves Ferreira. André Luiz de Souza. Antônio Carlos Borges. Antônio Lopes de Avelar. Carla de Camargo Wachek, homenageada pelo vereador Lucas Quitão. Carlos Lira, homenageado pelo vereador Cabo Sena. Gessi Bezerra Lino Tocantins, in memoriam, representado por Alexandre Tocantins. Jason Franco Rocha, homenageado pelo vereador Rogério Cruz. Luiz Eduardo Jorge, in memoriam,
representado por Elianda Figueiredo Arantes Tibali. Luísa Odete Mota dos Santos. Roqueudson Carvalho Bonfim, homenageado pelo vereador Cabo Sena. Ruglis César Barbosa. Santos Francisco de Almeida. Subeli Lina de Moraes. Vasco Martins Cardoso, in memória, representado por Patrícia de Souza Martins. Com a palavra o presidente para suas considerações finais. Encerrando, eu gostaria de passar um comunicado do Procurador-Geral do Estado, doutor Alexandre Tocantins, e do diretor-geral do CARA, senhor André, que convidam a todos os presidentes de associações das vítimas para se reunirem na Procuradoria-Geral do Estado no próximo mês de outubro para discutir as questões relativas aos medicamentos dos radioacidentados. Agradecemos a todos aqui que compareceram e declaramos encerrada a presente sessão especial. Meu boa noite a todos e aos homenageados eu gostaria que, se possível, que perfilassem aqui na frente para uma foto coletiva de todos. Muito obrigado.